Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Em Pauta TV. O telejornal produzido por alunos do curso de jornalismo da FUPEL, que leva até você as principais notícias de Pelotas e região. Do Salão de Beleza à Expofeira, pelas ruas da cidade e pelas ferramentas digitais. Veja como a nossa cidade se transforma. Cortes de cabelo, trabalho por aplicativo, saúde e tradição. Tudo isso você encontra no programa de hoje. Em cada corte há uma história diferente. Você vai ver como diferentes cortes de cabelo se transformam ao longo das décadas. Campo e cidade unidos em um dos eventos mais tradicionais da região. A 99ª Expofeira de Pelotas celebra o presente e o futuro do agronegócio. Outubro é o mês de vestir o rosa e lembrar como o autocuidado salva a vida de mulheres. Você vai ver como diferentes iniciativas em Pelotas engajam a comunidade nesta causa. E ainda o fenômeno da uberização e os seus impactos no mercado de trabalho. Fique agora com mais uma edição do Em Pauta TV. A edição deste ano da Expofeira de Pelotas reforçou o elo entre o campo e a cidade. Com o tema Tecendo a História, Plantando o Futuro, o evento reuniu produtores, pesquisadores e visitantes no Parque Simões Lopes. Quem mostra os detalhes dessa edição é o repórter Guilherme Santana. Durante 7 dias, o Parque Ildefonso Simões Lopes, sede da Associação Rural de Pelotas, se transformou em vitrine para o agronegócio da região sul. A 99ª Expofeira de Pelotas reforçou a importância do campo para o desenvolvimento da cidade e mostrou que a tradição segue sendo um elo entre o passado e o futuro do agronegócio. A Expofeira de Pelotas, ela traz para nós a oportunidade da gente estar no campo, né, dentro da cidade. Sim. Porque aqui é um momento onde a gente tem exposição de animais, julgamento de animais, a gente tem a Fazendinha, que é um projeto idealizado no ano passado pela Margot, que trabalha conosco na CM Comunicação, onde procura trabalhar com a educação das crianças para o campo. Então, junto à Secretaria de Educação, a gente trabalha de segunda a sexta com um agendamento de escolas. A gente vê que o parque está cheio de crianças, né? Onde a gente consegue ali fazer com que a criança chegue, encontre o animal e ao mesmo tempo reconheça da onde que vem, né? Eu sempre digo assim, o leite, da onde que vem, né? Nosso alimento, até mesmo o tecido. Enfim, a gente trabalha com a questão educativa também. Além de ser um espaço de negócios, a Expofeira mantém viva a tradição dos leilões de animais, que seguem atraindo produtores de toda a região sul. Nos pavilhões é possível encontrar diferentes raças, representando o que há de melhor na pecuária local. A programação também inclui a Conferência Rural, que reuniu especialistas, produtores e empresas do setor em painéis e debates. O encontro se consolidou com um dos principais momentos da feira, promovendo a troca de experiências e discussões sobre os desafios e inovações que movimentam o agronegócio gaúcho. Traz uma inovação, a gente integrou num espaço, palestra silenciosa, então faz com que vários setores do agro estejam no mesmo ambiente, mas trazendo temas diferenciados. Aqui na feira, o visitante encontra desde o que há de mais tradicional no campo até as inovações que prometem mudar o futuro do agronegócio. Um espaço que conecta gerações e que segue se reinventando a cada edição. A Expofeira também é um espaço de lazer e cultura. A programação contou com shows, apresentações artísticas e atividades voltadas para toda a família, que ajudam a movimentar o parque durante os 7 dias. Outro destaque foi o espaço da agricultura familiar, onde produtores locais apresentam alimentos e produtos típicos da região, reforçando o vínculo entre o campo e o público urbano. E para quem gosta de máquinas, o parque exibiu uma verdadeira amostra de equipamentos agrícolas, que chamam a atenção pela tecnologia e pela força do setor agropecuário da região sul. Aqui, no Espaço Fazendinha, as crianças podem conhecer de perto um pouco mais dos animais
e também sobre a vida no campo, um espaço que é um dos mais visitados daqui da Expofeira. É muito emocionante, né? Tem criança que nunca viu um coelho antes e aí elas ficam assim, ó, incrédulas quando vê, porque nunca viram tão pequenos, só tô acostumada com aqueles grandes. Às vezes perguntam, tem nome, não sei o quê, querem pegar, fazer carinho. É emocionante. É nosso segundo ano de Expofeira e cada ano é melhor. Está sempre crescendo mais, as pessoas adoram acompanhar eles nas redes sociais também. É muito interessante. Entre leilões, negócios e momentos de aprendizado, a 99ª Expofeira de Pelotas segue tecendo a história e plantando o futuro. Um evento que conecta campo à cidade e mostra que o agronegócio da região sul continua firme nas mãos de quem trabalha hoje e nos olhos atentos das gerações que estão por vir. Cortar o cabelo vai muito além de só estética. As barbearias de Pelotas contam com muita tradição e parceria entre os barbeiros e seus clientes. É como nos mostra o repórter Augusto Ferro. Em cada corte, uma história diferente, seja para um aniversário, casamento, um encontro importante ou apenas uma passagem de rotina. O penteado ou corte de cabelo pode dizer muito sobre uma pessoa, sobre sua personalidade e estilo de vida. Eu acredito que para o homem, a barba e o cabelo é algo fundamental para a autoestima. É uma coisa que diz bastante sobre como a pessoa é, como ela se identifica. Depois chega a certo ponto que vira conta permanente. Todo mês eu gasto em minha conta certinho, eu gasto R$90 todo mês, sério. Vicente Gil trabalha como barbeiro no Mercado Central de Pelotas há 56 anos. Atravessando gerações, ele enxerga as mudanças nos pedidos de cortes ao longo do tempo. Hoje nós temos um corte modernos, muito moderno. Antigamente, tudo era corte à base da tesoura, dente e tesoura só. Hoje nós temos na era da máquina. Máquina degradê para lá, degradê para cá. Apesar da mudança de estilo durante as décadas, os cortes vão e voltam à moda. Por isso, as barbearias modernas têm que saber atender a todos os públicos. Isso aí vai meio em ondas, assim, né? 4 anos atrás eu tinha o old school como base, assim, da modernidade, digamos assim, e não eram cortes dos anos 40 e 50 que voltaram, então, porque isso que eu te digo que é uma onda. A gente se espelha muito ainda, apesar de fazer cortes assim, mais perfil moderno, a gente também tem uma pegada bem old school, tentando usar os moldes que usavam bem na antiga da barbearia, sabe? Dos tradicionais aos cortes mais ousados, ir ao barbeiro também é uma rotina que envolve confiança e amizade. Eu sempre faço side cut. O bom é que o meu barbeiro, ele é muito bom. Tem aquele cliente que ele é fiel e ele vai cortar 10 anos, 20, 30, 40 anos com o mesmo barbeiro e vai manter o mesmo corte. Isso existe, vai sempre existir. E todo mundo muito fiel aqui ao senhor? Fiel. Todos, eu tenho corte de 4 gerações. É interessante como parece que é cíclico, né? Sim. É assim como a vestimenta, sabe? Assim como tu tens a vestimenta, tu tens o cabelo também, e isso vai... A moda some, daqui a pouco ela aparece com tudo, só que, claro, com uma pegada mais moderna, alguma alteraçãozinha, sabe? E a gente vai tentando acompanhar isso aí. Por isso, encontrar um corte que encaixe no seu perfil vai além de um autocuidado. É uma forma de pertencer aos costumes culturais do tempo em que vivemos. Geralmente eu faço o mais moderno, que é o americano. Questão de cabelo, assim, eu não gosto muito de arriscar. Eu sempre vou pelo tradicional mesmo. A barba, essencialmente, eu faço em casa. Então eu mesmo prefiro cuidar da parte da barba. Sempre no mesmo. Fidelidade. Tem uma relação de confiança, então. Claro. Você já ouviu falar no termo uberização? O trabalho autônomo feito por aplicativos tem levantado debates sobre a regularização dessas atividades. O repórter Arthur Veiras foi até as ruas para entender como este fenômeno tem impactado a sociedade. Quando a gente está falando de uberização ou de platomorfização, a maior parte da experiência desses trabalhadores é de que eles não têm um patrão. Então há quem entenda no campo jurídico, por exemplo, que existe a possibilidade de caracterizar um vínculo empregatício, porque se não há subordinação direta a um empregador, uma pessoa física, há uma subordinação à questão do algoritmo. Porque é o algoritmo que acaba organizando o trabalho desses trabalhadores. O termo uberização faz referência a Uber, empresa que disponibiliza serviços de motoristas autônomos. A ideia, que parece simples e acessível, esconde as dificuldades.
faltas de benefício e a insegurança com o futuro dos trabalhadores. Você pode aí fazer uns 350 aí no dia, cara, mas é metade, cara. É combustível, alimentação que você gasta, cara. A despesa é muito grande. Você toma uma multa aí, você perde o dia todo, cara. Às vezes você tá cansado, cara, exausto, tipo, o psicológico é abalado, cara. Você faz uma cagada no trânsito aí, cara, você perde praticamente um mês de trabalho, cara. Eu já tô há 2 anos praticamente, cara, só pagando o prejuízo que eu tenho trabalhando, cara. Tipo, não vale a pena. Não vale, mano. Esquecem, velho. A realidade deste e de outros trabalhadores se repete por todo o Brasil. Segundo dados do IBGE, mais de 6 milhões de brasileiros atuam em plataformas digitais, um número que não para de crescer. Segundo dados do Banco Central, o Brasil possuía em 2015 cerca de 770 mil trabalhadores de aplicativo. Em 2025, esse número aumentou 170%, atingindo a marca de 2,1 milhões. Para alguns especialistas, o modelo da uberização representa uma transformação nas relações de trabalho, que a legislação ainda não acompanhou. A legislação trabalhista brasileira e a própria legislação brasileira, ela sempre trabalhou com a possibilidade de 2 tipos de trabalhadores, trabalhadores autônomos e subordinados. Trabalhadores que têm vínculo empregatício com uma empresa são entendidos como subordinados porque o poder diretivo sobre o trabalho deles não é deles, é do patrão. Então, uma argumentação da Uber sempre foi essa, que ela não estabelece nada de direção no conteúdo do trabalho dos trabalhadores. Mas isso não é totalmente verdade, uma vez que é o próprio algoritmo que organiza o trabalho deles. Grosso modo é isso nesse primeiro momento. Enquanto o debate pela regularização do trabalho continua por anos, milhões de brasileiros continuam na incerteza e insegurança do trabalho autônomo. Um novo modelo que, ao mesmo tempo, não avança. O Outubro Rosa chegou com uma mensagem clara: a prevenção é o melhor caminho. Em todo o país, o Outubro Rosa chama atenção para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero. O Outubro Rosa é uma campanha mundial de conscientização. Tem como objetivo alertar mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama e colo do útero. Eu sou Lívia Silveira e vou te contar mais sobre esse assunto. Tayane tem histórico de câncer de mama na família. Desde 2001, vinha fazendo exames de rotina. Há cerca de 1 ano, durante o banho, notou um caroço na mama esquerda. O diagnóstico? Câncer maligno. O Outubro Rosa sempre é um mês muito marcante para mim, né? Infelizmente eu perdi a minha mãe com câncer de mama. Ela tinha 39 anos quando faleceu, né? Há 3 anos ela lutou contra o câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, cirurgias, mas foram várias metástases e aí não teve como combater contra e infelizmente ela veio a falecer em 95. Quando eu senti, o ano passado, eu senti um caroço, tomando banho, né, me vestindo, e fui ao médico exatamente no outubro, com a função, né, divulgação, né, outubro, vamos fazer mamografia, né, e eu disse, vou no meu ginecologista, fazia um bom tempo que eu não ia, e ele também não gostou, né, no toque. Aí me encaminhou para fazer o ultrassom da mama, e aí eu fiz e realmente foi diagnosticado um nódulo, fiz a biópsia, retornando a biópsia era câncer maligno e que eu precisava fazer uma cirurgia o quanto antes. A história de Tayane é igual de tantas outras mulheres brasileiras. Por ano, surgem novos 73 mil casos de câncer de mama e 17 mil de colo do útero. O Outubro Rosa manda uma mensagem clara: a prevenção é o melhor caminho. É importante dizer que o Ministério da Saúde ele preconiza a avaliação da mama da mulher a partir dos 50 anos, dos 50 aos 69 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia já fez um estudo e falou da importância de ter esse controle, esse cuidado a partir dos 40 anos. Também é importante frisar que mulheres que têm histórico familiar de doenças de mama, que tiveram a mãe, tiveram a irmã, esses devem começar os cuidados mais cedo. Nem sempre o 10º mês do ano veio com esse lembrete.
No Brasil, a campanha começou em 2002, quando o obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado por luzes cor-de-rosa. Nós, agentes de saúde, a gente vai nas residências, na casa das pacientes, a gente conversa sobre a importância de manter tanto o pré-câncer em dia quanto as mamografias. A gente tem acesso à agenda das enfermeiras, que aqui na nossa UBS, as coletas do pré-câncer são realizadas nas quartas-feiras à tarde e nas sextas-feiras à tarde. Então, todas aquelas mulheres que estão com a mamografia atrasada, com o pré-câncer atrasados, a gente marca a consulta delas, avisa, elas vêm até a UBS, realizam a coleta do pré-câncer com a enfermeira, que é capacitada para isso. O câncer de mama e de colo do útero são os 2 tipos de câncer mais comuns entre mulheres no Brasil. O Outubro Rosa é mais do que uma campanha de conscientização, mas um lembrete de que o autocuidado salva vidas. No Brasil, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, e a maioria das mortes são causadas pelo diagnóstico tardio. Para se prevenir ou no surgimento de algum sintoma, procure a unidade básica de saúde mais próxima. O cuidado com a saúde é um ato de amor, por ti e pela pessoa que está ao teu lado. No próximo bloco você acompanha a entrevista com Etienne Alves e Cristina Soares, representantes da Secretaria Municipal de Saúde. Não sai daí que o Em Pauta TV volta já. O Em Pauta TV está de volta. Agora recebemos as representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Cristina Soares e Etienne Alves. Fique agora com a nossa entrevista. E aí, Cristina, conta pra gente qual que é a importância do Outubro Rosa e o impacto dessa conscientização na saúde de Pelotas. Então, prazer estar aqui com vocês, né? E dizer que é extremamente importante, né? O Outubro Rosa marca um mês do ano em que a gente intensifica as atividades, né? Em relação à prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero. Então, para nós, assim, essas atividades elas são desenvolvidas ao longo do ano, mas com uma maior necessidade de enfatizar o quanto isso é importante, né, das mulheres se prevenirem, delas se cuidarem e a gente poder fornecer mais atividades, né, para que essas pessoas possam ter mais acesso nas unidades básicas de saúde, principalmente. E como que a Secretaria Municipal de Saúde tem trabalhado para fortalecer essa conscientização? Está tendo algum tipo de campanha específica? São feitos mais exames preventivos nessa época? Então, a gente organizou algumas coisas, né, em relação a esse tema para o mês de outubro, onde as unidades básicas de saúde elas desenvolvem diversas atividades, né, junto com a comunidade para poder conscientizar. Então, são palestras, né, é um número maior de oferta de exames citopatológicos, né, são conscientizações e prevenção sobre isso. Mas, para além disso, a gente também, agora a partir do dia 17 de outubro, a gente vai ter aqui no município, em parceria com o Ministério da Saúde, a carreta, né, do Agora Tem Especialistas, onde vão estar sendo oferecidas, né, 3 linhas de cuidado para a saúde da mulher. Então, câncer de mama, câncer de colo do útero e sangramentos vaginais. Então, nessas 3 linhas de cuidado, a gente vai estar tendo uma oferta pelo Ministério da Saúde do atendimento de 1.520 linhas de cuidado nessas situações, né? Então, isso é extremamente importante. Além disso, a gente também está tendo parceria com clínicas privadas que estão ofertando para o município exames de ultrassom mamário e mamografias, né? Gratuitamente. Então, a gente vai, a partir disso, diminuir, né, a nossa fila de espera, que hoje, no caso de mamografias, a gente tem uma fila de espera de mais de 1.000 pacientes
Tá? Então, assim, com a carreta do Agora Tem Especialistas, vão ser uma média de 600 mamografias e ultrassons mamários que vão estar sendo fornecidos, né? Além de outros exames, consultas especializadas. Então, assim, a nossa linha de cuidado ela vai ter, sim, um impacto, né, bem positivo para ela, que vai ser com a diminuição, né, por conta do acesso agora que a gente vai ter com a carreta, com os exames que estão sendo disponibilizados pelas clínicas particulares, mas enfim, a gente vai precisar também seguir conscientizando, né, porque não vai ser ainda suficiente para vencer o que a gente tem de linha de cuidado. E em que lugar da cidade que vão estar essas carretas e onde é que a gente consegue encontrar mais informações para ter acesso a isso? Então, a carreta a gente ainda não tem um local definido, mas até o final da semana, né, o início da semana que vem, a gente já vai ter um local definido onde ela vai estar e ela vai permanecer no município de Pelotas por mais ou menos 30 dias. Né? Então, a gente vai estar fazendo uma divulgação bem ampla, né, mas o acesso para essa carreta, para os exames e consultas, eles vão ser através da fila de espera das pessoas que estão aguardando atendimento, que é justamente para a gente poder contemplar as pessoas que esperam há muito tempo por uma consulta especializada e por exames. E falando em conscientização, eu gostaria de perguntar para a Etienne qual o principal desafio para que essa conscientização chegue até as mulheres. O principal desafio é a desinformação. A gente vem tentando combater isso com as ações durante o ano nas unidades básicas de saúde, mas intensificadamente agora em outubro. E para ti, quais as principais prevenções para o câncer de mama e para o câncer de colo de útero? O incentivo a hábitos saudáveis, como a alimentação, a atividade física, a conscientização dos fatores de risco e os sintomas, e também a promoção da vacinação do HPV, que é uma das medidas para prevenir o câncer de colo do útero. Já que comentamos sobre os sintomas, eu quero voltar aqui para Cristina. Quais são os principais sintomas que uma mulher pode sentir em casa e ir até as UBSs procurar um atendimento? O que a gente preconiza e orienta sempre é que a qualquer sintoma que ela tenha, seja pela identificação de algum nódulo, né, na mama, né, ou algum tipo de sangramento vaginal, ou alguma dor que ela não sentia antes, que ela sempre vá até a unidade básica de saúde para que ela seja examinada e orientada pelo profissional da UBS para o que é realmente necessário naquele momento. E a partir dali fazer o que é necessário, de exames e consultas mais especializadas em relação a isso. As UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde, elas são 50 UBSs na cidade e todas elas têm os profissionais habilitados e qualificados para fazer tanto a avaliação, o acolhimento dessa paciente, né, quanto a identificação da necessidade que ela tem em relação a consultas e exames para que o diagnóstico seja feito o mais precocemente possível. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa e agora vamos dar continuidade ao próximo quadro. Os resultados, os bastidores e os destaques que fazem o coração da Zona Sul bater mais forte. No nosso quadro de esportes, você fica por dentro de tudo. Isso aí, tá na hora do esporte e a gente conta agora as principais notícias aqui da região. E a gente vai começar, sabe com o quê? Com o futebol, porque a dupla Brapel tá disputando a copinha e a fase é boa para os times da cidade. O Lobo está invicto na competição e o Chavante aplicou uma goleada histórica no último jogo. Conta pra gente, João. É isso aí, Gabi. O Brasil passou por cima do São Gabriel. Uma sonora goleada de 9-0. Os gols da partida foram marcados por Adriano Klein, Daniel, Márcio Jonathan, Yuri, Given e 2 gols para Silvano e Patricão. Com esse resultado, o rubro-negro assume a 3ª colocação, atrás somente do vice-líder Pelotas, que tem 100% de aproveitamento na competição, e do líder gaúcho de Passo Fundo. Mas vale lembrar que o Chavante tem um jogo a menos e o Lobo 2 jogos a menos. Isso aí, hein? Ficar de olho da dupla nessa copinha. E por falar nisso, o Pelotas joga nesse domingo, dia 12, às 3 horas da tarde, na Boca do Lobo, contra o Esportivo. Já na quarta, dia 15, o Brasil vai enfrentar fora de casa o Aimoré às 7 horas da noite. E o torcedor Chavante tem que ficar de olho também num assunto fora dos campos, né, João? Com certeza, Gabi. A decisão de se tornar SAF foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do clube e agora aguarda a consulta aos sócios através de uma Assembleia Geral. A data ainda não foi confirmada. Que legal, João. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos sair dos campos e ir para as quadras,
porque pela Série Ouro de futsal masculino, o Rio Grandense recebeu a poderosa ACBF em casa pelo jogo de ida das quartas de final. E mesmo com o apoio caloroso da torcida, não deu para parar o time 3 vezes campeão mundial. Acompanhe agora na reportagem do Thiago Davi e da Laura Crizel. Hoje Rio Grandense vai meter 1-0 e nós vamos lá fazer salseiro lá na quadra da CBF. 100% vitória para nós. Não reconhece a CBF, parte para cima deles e ganhar. Nós vamos com tudo para cima deles. Vamos Rio Grandense! Neste sábado, 4 de outubro, a cidade do Rio Grande parou para acompanhar o maior jogo de futsal de sua história. O Rio Grandense enfrenta a equipe tricampeão mundial, a CBF, em confronto válido pelas quartas de final do Gauchão Série Ouro. O Guri Teimoso vive a melhor fase de sua história na temporada de 2025, chegando pela primeira vez entre as 8 melhores equipes do estado. O Colorado terminou a fase de grupos na 4ª colocação, com 20 pontos no grupo B. No último confronto, garantiu a classificação de forma heróica, segurando o resultado fora de casa e marcando o gol da classificação na prorrogação. A torcida que fez a festa em São Lourenço novamente marca a presença. São quase 4.000 torcedores aqui no Faria do Salomão, embalando a equipe do Rio Grandense. E a ideia é uma só. 100% vitória para nós. O primeiro gol da partida saiu aos 9 minutos, quando Juninho superou 2 marcadores do Guri e encontrou Iacovino, livre, que finalizou de perna esquerda com precisão no ângulo do goleiro Kailan, balançando as redes adversárias. A insistência da CBF foi premiada aos 16 minutos, quando o erro na saída de bola resultou no segundo gol, novamente com Iacovino. Intervalo de partida. A CBF vai conquistando um resultado favorável no primeiro tempo, de 2-0 em cima do Rio Grandense. O Guri Teimoso terá na segunda etapa a chance de reverter o placar e levar um resultado favorável para o jogo de volta. Em um contra-ataque rápido, a CBF mostrou eficiência. Kaique acertou a trave e Juninho, no rebote, marcou o terceiro. Com o placar em 3-0, o técnico do Rio Grandense optou por colocar Alisson como goleiro-linha. A estratégia, porém, abriu espaços que a equipe adversária soube aproveitar. Bruno Iacovino, em jogada individual pela direita, marcou o 4º gol e o terceiro dele na noite. Pouco depois, Barbosinha fechou a conta com um chute firme, decretando o 5-0 final. Fim de partida. Apesar de todo o apoio da torcida colorada, o Rio Grandense não conseguiu um resultado positivo neste jogo de ida. O placar final foi de 5-0 para a CBF, time visitante. Tem jogo ainda, né? Nós começamos a competição aí, a gurizada começou a competição como alguns diziam, né? A gente não, mas a gente sabia que não. Alguns diziam como ia lutar para não rebaixar, né? Então eles não conhecem os rio-grandinos, não conhecem essa camisa do Rio Grandense, essa gurizada aí que trabalha, vem treinar e joga. Só que a gente sabia que ia ser essa dificuldade toda, né? Mas assim, se a gente conseguir colocar uma na caixinha, dói. Dói porque a gente queria ver a nossa galera pulsar, entendeu? E agora a gente é levantar a cabeça, trabalhar. A gente tem 2 ou 3 semanas aí para trabalhar e ir lá e tentar reverter essa situação. Não é impossível. Não é impossível, vai ser difícil, mas não é impossível. E é com esse clima que o Rio Grandense se prepara para o jogo de volta na cidade de Carlos Barbosa, confronto que definirá quem avança para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Não deu para o Rio Grandense, né? Mas ainda tem jogo. A partida de volta em Carlos Barbosa vai ser no dia 25 às 7 horas da noite. Mudando de esporte, os atletas do Remar para o Futuro, projeto de extensão aqui da UFPEL, se destacaram no Campeonato Estadual de Remo. Isso aí, foram 12 medalhas na terceira etapa da competição que aconteceu em Porto Alegre. Camille Freitas conquistou 2 ouros para a equipe. Natália Colela garantiu mais um ouro e uma bronze. Arthur Dias e João Duarte, 2 medalhas de bronze. E João Pedro Vilgarejo e Carlos Segovia conquistaram uma bronze e uma prata cada. Que alegria! E os atletas do Remar para o Futuro já estão em um desafio ainda maior. Eles chegaram no dia 8, no Rio de Janeiro, para o Campeonato Nacional de Remo, que acontece até o domingo. E vamos ficar na torcida para mais medalhas virem para o Remo de Pelotas. Com certeza, bacana demais. Bom, por hoje a gente fica por aqui, mas no próximo programa em pauta a gente volta com mais informações do esporte local. Até a próxima, voltamos com vocês aí no estúdio.
Mais uma edição do Em Pauta vai ficando por aqui. Continue acompanhando o nosso trabalho pelas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Nos vemos na próxima edição. Até mais!